De volta com você que se liga aqui no LAC Cursos, e hoje eu vou fazer um comentário especial sobre as questões de conhecimentos gerais, mais especificamente de história geral e história do Brasil, que caíram no último concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Questões estas que foram elaboradas pela banca VUNESP. Bom, pessoal, o comentário geral que a gente pode fazer é o seguinte. Em primeiro lugar, conhecimentos gerais, que é a nossa temática, que é composta de história geral, história do Brasil, geografia geral, geografia do Brasil e atualidades. Na aula de hoje em questão, eu estou aqui para a gente fazer um comentário especificamente do que diz respeito à minha alçada, que é história. Então eu comentarei para você as 4 questões de história que apareceram na prova. Foram 2 questões de história geral e 2 questões de história do Brasil. Em história geral, apareceu a temática da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, travada entre 1914 e 1918. E a questão abordava especificamente a participação da Alemanha nessa guerra. Pedia que o concurseiro, que o candidato, tivesse o conhecimento sobre os fatores, as causas, os fatores da Primeira Guerra Mundial. Se o candidato tivesse conhecimento sobre as principais causas que geraram a Primeira Guerra, ele conseguiria matar essa com tranquilidade. E tínhamos também uma questão sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi travada entre 1939 e 1945, envolvendo de um lado os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e de outros países aliados, formados pela França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. É lógico que esses eram os países que lideravam esses 2 respectivos blocos. Como guerras mundiais, dezenas de países também protagonizaram esses conflitos. A questão sobre a Segunda Guerra Mundial era um pouquinho mais específica. Ela cobrava ali as origens do antagonismo, da disputa, da rivalidade, envolvendo Estados Unidos da América e o Japão. E para isso era interessante que o candidato tivesse um conhecimento prévio sobre as ações imperialistas implementadas pelo Japão no contexto que antecede a Segunda Guerra Mundial e no bojo da Segunda Guerra Mundial também, como por exemplo a invasão japonesa na Manchúria, depois a ocupação de boa parte do território chinês, assim como também a anexação do território da Indochina. Isso contrariava os interesses dos Estados Unidos, que, como vocês sabem, tem o Havaí. O Havaí fica no Pacífico, um arquipélago, pertence aos Estados Unidos, ao 50º estado norte-americano. Então tem um atrito de interesses aí que vai culminar com essas relações belicosas. O ataque japonês à base de Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, depois a ofensiva norte-americana sobre o Japão, culminando evidentemente com as 2 bombas atômicas, 6 e 9 de agosto de 1945, lançadas contra Hiroshima e Nagasaki. E em história do Brasil, pessoal, caiu 2 temas bastante recorrentes. A Era Vargas, que é o período de 1930 até 1945, e sobre a Era Vargas foi enfatizado o período do Estado Novo,
que é a ditadura Vargas. E também foi falado sobre a criação do SPAM, a Superintendência do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi criado em 1937. E sobre a ditadura militar, período que vai de 1964 até 1985, cobrou-se o processo de redemocratização. Você sabe que o processo de distensão ou redemocratização aconteceu durante o governo dos 2 últimos presidentes da República desse período. Você sabe que nós tivemos 5 presidentes militares, que são eles. O primeiro, Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele foi sucedido por o segundo presidente da República é o Arthur da Costa e Silva. O terceiro, Emílio Garrastazu Médici, o presidente Médici. O quarto, presidente Ernesto Geisel. E o quinto e último, presidente João Batista Figueiredo. Então são 5 presidentes. Desses 5 aí, pessoal, os 2 últimos, Geisel e Figueiredo, promoveram ali o processo de abertura lenta, gradual e segura. Foi abolido o AI-5 em 78 e tivemos a aprovação da Lei da Anistia. Lei da Anistia aprovada no ano de 1979. Então, de modo geral, para quem se preparou conosco aqui no LAC, para quem estudou, fez as anotações no caderno, fez resumos, mapas conceituais e principalmente exercitou, porque é muito importante a prática, pessoal. A teoria só vai ter significado se estiver aliada com a prática. Então você tem que pegar os exames anteriores, as provas anteriores e fazê-las. Procurar compreender o que você assimilou nas aulas teóricas, procurar fazer nos exercícios. Então vamos lá, gente. Vamos começar falando da primeira questão aqui, elaborada pela nossa banca VUNESP para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo 2017. Ela vem com uma citação, tem um trecho aqui, pessoal. É um pequeno trecho aqui. Vamos lá. O que diz esse trecho? Olha, antes de ler esse testículo é um texto pequeno, tudo bem? É bom verificar aqui a citação de quem é. Luiz de Alencar Araripe, Primeira Guerra Mundial. Então você já sabe que fala da Primeira Guerra Mundial. Que está em Demétrio Magnoni, História das Guerras, editora Contexto 2006. Então já sei que vai falar de guerra, esse contexto. Vamos lá. Ao final da Guerra Franco-Prussiana, 1870-1871, em que o exército francês havia sido derrotado, o imperador Napoleão III, feito prisioneiro, o chanceler da Prússia, Otto von Bismarck, proclamou em pleno Palácio de Versalhes a existência do Segundo Reich, o Império Alemão. Quase meio século depois, a França escolheria esse mesmo cenário para a ratificação do Tratado de Versalhes, que extinguiu o Império Alemão, pôs fim à Grande Guerra e, segundo muitos, deu origem à Segunda Guerra Mundial. Olha só, esse texto nos apresenta as raízes históricas da Primeira Guerra Mundial.
ele faz aqui um retorno histórico à Guerra Franco-Prussiana, que representa a vitória do Reino da Prússia sobre a França, promovendo a unificação da Alemanha. Fala do chanceler Otto von Bismarck, que coroou o primeiro Kaiser alemão, o primeiro imperador da Alemanha, Guilherme I, dentro do Palácio de Versalhes, ou seja, dentro do território francês. Isso foi um verdadeiro tapa na cara da França. Isso humilhou o forte nacionalismo daquele país. E mais do que isso, a França teve que pagar indenizações para a Alemanha e ainda perdeu 2 territórios riquíssimos em carvão mineral e minério de ferro, os territórios de Alsácia e Lorena. Acontece a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. A Alemanha, que fazia parte da Tríplice Aliança, o que acontece? É derrotada. E aí, adivinha quem é que vai querer punição severa contra a Alemanha? Exatamente, a França. E o tratado que vai ratificar as punições ao Império Alemão, que ruiu literalmente, ocorre justamente no local onde o Império Alemão havia surgido, no Palácio de Versalhes. Assinado o Tratado de Versalhes, 1919, responsabilizando completamente a Alemanha pela Grande Guerra. Muito bem, aí vem o comando da questão. É muito importante você se ater ao comando da questão. Muitas vezes esse comando da questão vai te indicar o caminho correto para você chegar na resposta certa. Olha só, entre as tensões, vamos grifar essa palavrinha aqui, tensões. Entre as tensões relacionadas ao Império Alemão, o Segundo Reich, que contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. É correto afirmar. Então, olha só, gente. O texto nos falou que o Império Alemão surgiu após a Guerra Franco-Prussiana, 1870-1871. Então, surgiu dali o Segundo Reich. Reich quer dizer império, pessoal. Segundo Império, que durou de 1871 até 1918, quando acabou a Primeira Guerra Mundial. Nesse período histórico aqui, gente, que vai das últimas décadas do século XIX até as primeiras décadas do século XX, o que vai acontecer no Império Alemão? O que ocorre na Alemanha? Ora, a Alemanha passa por um grande processo de industrialização. Quem que havia liderado o mesmo processo de unificação da Alemanha? Tá lembrado? A Prússia. E a Prússia era o estado mais rico, mais industrializado. Então, evidentemente, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, boys and girls, a Alemanha passou por um grande crescimento econômico, um grande crescimento industrial, uma grande produção de aço. E adivinhem, começou a rivalizar-se com quem? Com quem? Rivalidades imperialistas, pessoal. Olha só. Gente, é importantíssimo que você tenha em mente que a Primeira Guerra Mundial foi eminentemente uma guerra imperialista. Claro que tinham outros fatores étnicos também, outros fatores políticos que também estavam em jogo. Mas
O motor dessa guerra, o fator principal, moçada, é econômico, é imperialista, é conquista de territórios para obtenção de matérias-primas, para obtenção de mão de obra barata, é mercado consumidor. Essa guerra é imperialista, moçada. E nisso nós vamos ter uma rivalidade Alemanha versus Inglaterra. Por que Alemanha versus Inglaterra, professor? Ora, a Alemanha vai ter essa rivalidade com a Inglaterra porque quem era a principal potência capitalista do período? Era a Inglaterra. E quem é que estava crescendo a olhos vistos? Quem é que estava passando por um processo de grande industrialização? A Alemanha. A Alemanha já estava nos calcanhares da Inglaterra, pronto para ultrapassar. Perfeito? Então, evidentemente que havia uma rivalidade, havia muita disputa por mercado consumidor entre esses dois países. E até porque a Alemanha saiu atrasada na corrida por busca de territórios, de colônias na Ásia e na África. Tínhamos também outro conflito, pessoal, conflito envolvendo França e Alemanha, rivalidade. Por quê, professor? Cara, você lembra que na Guerra Franco-Prussiana, a França levou pau da Alemanha, a França acabou perdendo essa guerra, teve que pagar indenizações e ainda perdeu dois territórios riquíssimos, cara, Alsácia e Lorena. Pensa, os franceses ultranacionalistas, os caras ficaram com a punhalada no coração, gente. Ficaram muito magoados, exigindo o quê? Revanche. Então aqui você tem um contexto do chamado revanchismo francês. A França não engoliu essa derrota. Ela queria revanche, meu filho. Ela queria luta de novo. E a oportunidade vem na Primeira Guerra Mundial. E tem ainda a rivalidade envolvendo Alemanha e Rússia. Por que essa rivalidade, professor? Por causa da região da chamada Península Balcânica. A região dos Balcãs, que era de interesse tanto da Alemanha, que desejava construir uma estrada de ferro Berlim-Bagdá para ter acesso aos poços de petróleo, quanto a Rússia também, que apoiava os projetos da Sérvia ali nessa região. Então tem o pan-germanismo liderado pela Alemanha contra o pan-eslavismo comandado pela Rússia. Então você já percebeu que a guerra era uma questão de tempo, porque as rivalidades estavam muito acirradas no contexto que antecede o início da Primeira Guerra Mundial. Tanto é que esse período que vai de 1870 a 1914 é conhecido como Paz Armada, porque ocorreu uma grande corrida para a produção de armas. Então vamos lá, pessoal. Alternativas chegando. Alternativa A. As tensões nacionalistas na região dos países bálticos, o conflito com a Bélgica pelo acesso ao Mar do Norte e os impasses diplomáticos com a Holanda. Olha, gente, essa afirmação aqui está muito errada. Olha só, países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, faziam parte na época do Império Russo ali, ó, pessoal. Não tem nada a ver com rivalidade com o Império Alemão. A Bélgica e a Holanda são países neutros. São países que não tinham rivalidade militar ali dentro da Europa nesse contexto histórico que antecede a Primeira Guerra Mundial. Portanto, essa afirmação está incorreta. Letra B. A disputa com a Áustria-Hungria pelo acesso ao Mediterrâneo, o embate imperialista com a Itália por territórios na África e o problema de fronteira com a Polônia. Vamos lá, pessoal.
A Áustria-Hungria e a Itália foram aliadas da Alemanha durante o contexto que antecede a Primeira Guerra Mundial. Lembra que a gente falou na aula sobre a Tríplice Aliança? Tá lembrado disso? Te lembra disso? Quem formava a Tríplice Aliança? A Alemanha, também a Áustria-Hungria e a Itália. Ah, professor, mas a Itália virou casaca. Sim, a Itália em 1915 ela vai pro lado da Tríplice. Olha só, a outra tríplice era o que, pessoal? Tríplice Entente ou Entente Cordiale, que era formada por quem? Quem que era a Tríplice Entente? Inglaterra, França, Rússia e em 1917 entrou quem? Estados Unidos. Legal? Então olha só, a Alemanha, Áustria-Hungria e Itália estavam do mesmo lado. Então claro que não vai ter disputa, rivalidade imperialista entre esses três países. Afirmação também incorreta. Letra C, gente. A concorrência militar e industrial com a Inglaterra. As disputas territoriais com a França e as rivalidades com o Império Russo na região dos Balcãs. Está aí o que você queria. Essa é a nossa resposta correta, pessoal. A Primeira Guerra Mundial tem como causas básicas as disputas imperialistas, envolvendo principalmente a Inglaterra e a Alemanha. A Inglaterra, que era a potência número 1 do mundo capitalista, e a Alemanha, a número 2, que já ameaçava ali seriamente esse domínio inglês. Então há uma concorrência industrial, uma concorrência do ponto de vista econômico, mas não se esqueça, há também uma concorrência militar. Para você ter uma ideia, a Alemanha implementou nessa época um treinamento militar. O próprio sistema educacional da Alemanha, inspirado no modelo prussiano, visava gerar um grande nacionalismo dos cidadãos para formar futuros soldados. Tem a rivalidade com a França? Tem, por causa dos territórios, Alsácia e Lorena. Tem rivalidade com a Rússia? Tem rivalidade sim, por causa da questão balcânica. Então essa é a nossa alternativa correta, letra C, pessoal. Tem ainda as outras alternativas. A alternativa D, o embate com a Sérvia na fronteira oriental, a disputa territorial com a Suíça ao sul e a concorrência econômica e comercial com os Estados Unidos. Peraí, vamos analisar. Gente, olha só, a Sérvia era uma aliada da Rússia. Tudo bem, ok. Então olha só, a Rússia era inimiga da Alemanha. Legal. Mas veja, disputa territorial com a Suíça. Cara, você quer um país mais neutro em se falando de guerra do que a Suíça? Pô, a Suíça não tem rivalidade, não tem, é neutra total. E concorrência econômica e comercial com os Estados Unidos? Não. Com quem que era a concorrência econômica e comercial da Alemanha? Com a Inglaterra. Gente, os Estados Unidos só vão se tornar uma grande potência depois das guerras mundiais. Depois da Primeira Guerra Mundial, ela tem um grande crescimento econômico e depois da Segunda Guerra Mundial consolida esse crescimento econômico como principal nação capitalista. E a letra E, o choque fronteiriço com a União Soviética. Eu vou até grifar esta palavra, União Soviética, recém-formada, a disputa de rotas comerciais com o Império Turco-Otomano, o conflito étnico com a Tchecoslováquia. Pessoal, muita calma nessa hora.
A União Soviética nem existia ainda, pessoal. Só foi formada no ano de 1922. Perfeito? Enquanto estava rolando a Primeira Guerra Mundial, era a Rússia ainda, pessoal. Aconteceu a Revolução Bolchevique em 1917, dentro do contexto histórico da Primeira Guerra Mundial. Mas a União Soviética só surgiu depois da Primeira Guerra Mundial. Temos outro aspecto errado aqui, ó. O Império Turco-Otomano era aliado da Alemanha, ali na Tríplice Aliança. E, pessoal, conflito étnico na Tchecoslováquia? Não, gente. A Tchecoslováquia só surgiu com a assinatura dos tratados ao final da Primeira Guerra Mundial. Então esse país aqui nem existia ainda durante o contexto da Primeira Guerra Mundial ou Primeira Grande Guerra. Eu trago até essa ilustração aqui que é bem interessante, essa charge que eu encontrei, que mostra o alemão, o industrial alemão, dando um soco no rosto de um industrial britânico e mostrando ao fundo fábricas. Isso demonstra o quê? O crescimento econômico, o processo de industrialização da Alemanha que já ameaçava a hegemonia britânica. Este é o principal fator que levou à Primeira Guerra Mundial. Beleza, amiguinho? Portanto, resposta correta é a letra C. Letra C de casa. Muito bem, vamos para a próxima questão. Agora, questão sobre a Segunda Guerra Mundial. Deixa eu pegar aqui o meu apagador que caiu, mas já estou pronto aqui para continuar a nossa aula. Na Segunda Guerra Mundial, a participação dos Estados Unidos não foi preventiva, mas central, embora existisse uma forte corrente isolacionista dentro da classe dominante americana até dezembro de 1941. Ataque japonês a Pearl Harbor, que marcou o seu ingresso na guerra. Este trecho, moçada, foi extraído da obra Natureza da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, um balanço histórico. E pede, olha só, aqui está o comando da questão. Aqui está o mapa da mina. Aqui que você vai começar a acertar a questão. Quer ver? Entre os antecedentes, olha só, vamos grifar essa palavrinha mágica. Essa palavrinha vale ouro. Entre os antecedentes que levaram ao confronto entre o Japão e os Estados Unidos em 1941 é correto identificar. Então, presta atenção. A questão fala sobre a Segunda Guerra Mundial, fala sobre a participação dos Estados Unidos nesse confronto que se dá de maneira efetiva a partir do ano de 1941. 1941, os Estados Unidos ingressam no bloco dos aliados, junto com a Inglaterra, a França e a União Soviética. Perfeito? Por que razão que vai acontecer isso, pessoal? Até então, os Estados Unidos adotavam uma política isolacionista em relação aos problemas políticos europeus. Mas isso não significa que os Estados Unidos não tivessem relações econômicas com os países europeus, que os Estados Unidos fizessem financiamentos aos países europeus, principalmente a Inglaterra. 1941 aconteceu o ataque japonês à base naval de Pearl Harbor. Foi no dia 7 de dezembro de 1941, aquela manhã, eu me lembro muito bem, como se fosse ontem, os japoneses atacaram a base
norte-americana no Havaí. Esse fato serviu de justificativa para que os Estados Unidos declarassem guerra contra o Japão e vão inclusive invadir o território japonês, vão inclusive lançar 2 bombas atômicas sobre o Japão, Hiroshima e Nagasaki. Mas presta bem atenção, essa questão está pedindo os antecedentes, cara. Quer saber o que aconteceu antes de Pearl Harbor, antes do ataque japonês no Havaí, que marca essa rivalidade entre o Japão e os Estados Unidos. E aí, você tem que saber que o Japão adotou uma política imperialista. O Japão adotou uma política imperialista. O Japão também era um país industrializado, era o principal país do continente asiático, a potência do continente asiático era o Japão. Então você vai ter o imperialismo japonês sendo expresso basicamente na invasão, na anexação de territórios ricos em matérias-primas, principalmente carvão, minério de ferro. Então, o Japão invade a Manchúria, território chinês, depois ocupa outros territórios chineses e também invade a região da Indochina. Indochina, moçada, é onde está o Vietnã, o Laos, Camboja, essa área daí. Então você tem que ter isso em mente. O Japão tinha uma postura imperialista nessa região aí do Extremo Oriente, China e Indochina, e é claro que isso rivalizava com os interesses econômicos dos Estados Unidos, que tinham o Havaí nessa região do Pacífico. Legal? Então vamos ver as alternativas. Letra A. O ingresso da União Soviética na aliança antifascista formada por França